Damos as boas-vindas a todos, aos queridos amigos, aos queridos irmãos de nossa linda Igreja do Jardim América. É muito gratificante vê-los nessa manhã de sábado, uma noite fria, mas se aquece pela manhã por estarmos unidos em uma só família. A você, amigo, que está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Estamos felizes pela vossa presença, você ouvinte da Rádio Novo Tempo, você, a pessoa que assiste a nossa querida TV, bem-vindo. É gratificante recebê-lo na casa de Deus nessa manhã. Tudo bem? O sábado é um dia feliz, amo cada sábado. Louvai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Quanta criança, tem mais criança para chegar? Tá chegando uma menina linda ali. Bom dia, crianças. E só ele falou, então vou dar outra chance. Feliz sábado. Feliz sábado. Hoje eu quero contar uma história, eu vou precisar da ajuda de vocês, pode ser? Quem quer me ajudar? Levanta a mão. E todo mundo quer me ajudar? Então vamos ver. Quem aqui tem 2 anos? Quem tem 3 anos? 4? Você tem todos esses anos? Tem 2, tem 3, tem 4, 5, 6, 7, 8. Alguém tem mais do que 8 aqui? O mais velho tem 8? Já é um senhor, já. Você tem barba branca, é isso? 8 anos, legal. Quem já ouviu falar nos 10 mandamentos? Ninguém aqui? Já? Quero ver agora, hein? Quem vai me ajudar? Quem conhece o segundo mandamento? Eu quero saber o segundo. Ninguém lembra? Respeitar o teu pai e tua mãe? Passou perto. Mas valeu a tentativa, é isso mesmo, tem que tentar, tá certo. O segundo mandamento diz assim, que a gente não pode ficar adorando estátua, escultura, é ou não é? Peraí, tem uma moça linda falando aqui. Não farás para ti imagem de nenhum ser que está nos céus, nem debaixo da terra e nem debaixo das águas. Rolou até uma lágrima aqui no irmão agora, o irmão emocionou agora. Essa é a minha garota, fala. É isso mesmo, o segundo mandamento diz assim, não pode fazer adoração para imagem de escultura. Então, olha só, guardou essa mensagem? Isso, nem eu. Então, guarda essa história. Pensa assim numa pessoa assim muito má. Tinha um rei mais mau do que isso em Israel, antes mesmo de Jesus. Pensa numa pessoa que desrespeitava as coisas de Deus. Pensou? Ele era pior ainda. Mas, como Deus é bom, ele também deu um filho para esse cara. O nome desse rei era Josias. Quando o pai dele, esse rei muito mal, morreu, sabe quantos anos Josias tinha? 8 anos só. Imagina se alguém fala para você assim, olha, a partir de hoje, você vai ser o presidente da república. Imagina. Eu não sei como é que é nada, eu não sei nem andar de ônibus, como é que eu vou ser presidente da república? Mas Josias foi com 8 anos. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma opção de gente que gostava de Deus, chamou para o lado dele, que eram os conselheiros dele, falou assim, olha, vocês vão me ajudar a reinar, porque eu não entendo nada, eu só tenho 8 anos. E ele foi crescendo, aprendendo das coisas de Deus. Aí, sabe o que ele fez? Ele mandou reformar o templo de Deus. Lá também tinha uma igreja para cuidar das coisas de Deus. Como o pai dele não se cuidava das coisas de Deus, gostava de ficar
adorando estátua, ele até esqueceu das coisas de Deus. Ele mandou os engenheiros deles consertarem a casa de Deus. E ele falou assim, a partir de hoje, também quando ele tinha 16 anos, ele falou, a partir de hoje ninguém mais vai fazer escultura aqui. Ninguém vai ficar mais adorando escultura. Os outros povos que viviam perto lá da terra dele, que também adoravam escultura, quando viram um rei que era sábio, também não adorando mais escultura, passaram a não adorar também. O que acontece? O que a história de Josias nos ensina? Primeiro, que estar perto de Deus é bom ou ruim? É bom ou ruim? Bom. Deus ensina coisa ruim para a gente? Não. Se eu seguir as coisas de Deus, eu vou me dar mal? Nunca, né? Eu só tenho sucesso se seguir as coisas de Deus, é ou não é? Então, as pessoas também começaram a não adorar mais estátua também, graças a Josias. Isso que eu entendo? Que quando eu faço o bem, as pessoas que me cercam também seguem a quem? A Jesus. Então eu posso ficar me guiando por pessoas que fazem o mal? Posso ou não posso? Se eu ver um coleguinha fazer uma coisa errada, o que eu devo fazer? Eu tenho que fazer errado junto? Não, eu tenho que pensar em quem primeiro? Em Jesus, porque Ele nos dá o caminho certinho. Então, diz a Bíblia que depois de Josias não teve nenhum rei tão bom quanto ele, tão bondoso como ele. Amém? Vamos agradecer a Deus pela historinha? Então vamos fechar os olhinhos? Vamos orar. Querido Papai do Céu, obrigado por nós termos entendido um pouquinho mais da sua história, Senhor. Que nosso coraçãozinho também possa ser bom e possamos seguir Jesus até chegarmos na Cidade Santa. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Podem voltar para a cadeirinha em silêncio. Neste momento nós vamos ter a leitura bíblica e Deus vai nos conduzir para a adoração em oração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Daniel sentiu a necessidade da presença de Deus e ele se humilhou, confessou, suplicou as suas dádivas. E Deus se fez presente e o abençoou muitíssimo. Nesta manhã reconhecemos que nós também temos as mesmas situações que Daniel. E todos nós necessitamos desta graça salvadora, desta libertação, e assim como Deus ouviu a prece de Daniel, também há de ouvir a nossa prece. E se alguém nesta manhã tem algum pedido especial, algum agradecimento, gostaria de vir aqui à frente, uma atitude de dedicação ao Senhor, de súplica e de prece. Este é um momento especial para podermos vir. O Senhor conhece os desejos do nosso coração e Ele então há também com ato de misericórdia, de paz, de fidelidade, de amor, ouvir a nossa prece. Todos que puderem, ajoelhemos para a oração. Senhor nosso Deus, contemplas a tua igreja reunida aqui no santuário e também nos lares onde acompanham pela internet. O Senhor possa acolher a cada um e derramar bênçãos sobre essas vidas. Nos aproximamos humildemente diante de Ti, no desejo de receber uma porção especial de bênçãos, de poder, de paz, de misericórdia, de graça, e que o Senhor se faça propício a cada um de nós nas nossas necessidades. Teus filhos aproximam do altar, também trazendo o agradecimento, a súplica, pedido especial sobre
enfermidades, sobre trabalho, sobre necessidades várias, unidade cristã, unidade espiritual, familiar. Acolha, Senhor, a cada um de nós, pois necessitamos, porque Tu és o Criador, mantenedor e Salvador de nossas vidas. E aqui nos colocamos inteiramente para Ti, porque queremos ouvir também a Tua voz através do pastor Molina, que o Senhor possa usá-lo para trazer uma mensagem que preenche os vazios de nossa alma, que possa nos erguer para continuarmos nas lides da vida, até encontrar o Senhor Jesus quando Ele retornar das nuvens dos céus, com poder e grande glória. E nós haveremos de estar preparados para subir com Ele e estarmos com Ele para todo sempre. Nós oramos, Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Em meu coração e na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor em completa comunhão, tornar-me vencedor. Sobre mim, então, seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. E em meu Salvador tenho vida e a certeza do retorno de Jesus. E Ele me concede a alegria no serviço que transforma meu viver. Sei que Deus me usará para falar da sua cruz, e o que está na escuridão
essa minha missão. Feliz sábado, queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. É um privilégio estar aqui novamente na Igreja do Jardim América. E eu digo e penso muitas vezes quando venho para cá, é um privilégio imerecido. Eu não sei os amigos pastores que presentes aqui estão, mas toda vez que nós subimos no púlpito, isso mexe com a gente. A pessoa pode ter 20 anos, 30 anos de ministério, mas a sensação de estar por detrás do púlpito, abrir a palavra de Deus, é um privilégio tremendo. E uma responsabilidade também. Que vocês possam, nesta manhã, se sentirem abraçados por todos os amigos, por todas as demais igrejas, Esperança, Bandeira Branca e a nossa mais nova, aqui no nosso distrito, a Igreja de Guararema. Se sintam abraçados por todas. Trago saudações do curso de capitães que está ocorrendo da 5ª região dos desbravadores, aqui de nosso distrito. Estão ali na fazenda Piratininga, ali da residência da Maria. Eles estão bem lá, viu, Maria? Ontem estive lá fazendo uma mensagem para eles. E estar envolvido com desbravadores e aventureiros é uma verdadeira aventura. É um privilégio que nós temos também, e também uma grande responsabilidade. Hoje, pelas músicas aqui cantadas, eu agradeço a mensagem musical aqui nesta manhã, que olha, que letra. Que possamos ter esse sentimento de missão brotando de nosso coração e jorrando para fora, para que possamos de alguma forma contribuir para a pregação do Evangelho e temos o grande privilégio de um dia, se em vida ainda, vemos Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe e também que o Espírito Santo se faça presente com a mensagem desta manhã. Eu vou pedir meu amigo que pode projetar, por favor, primeira foto. Vou falar sobre um profeta, o profeta que eu admiro muito. Ele é um profeta de Gat-Hefer. É um território de Zebulon, a mais ou menos 4,5 km de Nazaré. Ele é filho de Amitai, conhecido na Bíblia como indicado como o profeta. Ministrou no reino do norte de Israel durante o reinado de Jeroboão II. Isso foi ali dos anos 793 a 753 a.C., cerca de 40 anos. Conforme o livro de 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 ao 29. O rei mais poderoso do reino do norte, porém em declínio espiritual e social. Esse profeta foi contemporâneo dos profetas Oséias e Amós. Esse profeta também foi chamado para pregar para uma grande nação que ficava à margem oriental do rio Tigre. Em Gênesis capítulo 10, do versículo 9 ao 11, está o relato do surgimento desta grande nação no 3º milênio antes de Cristo. Ela foi erguida pelo bisneto de Noé. O nome dele era Nimrod. E foi um valente caçador diante do Senhor. Existia nessa cidade, na época em que esse profeta escreve esse pequeno relato da sua aventura, da sua história, um pouco mais de 120 mil pessoas, entre crianças, adultos e animais. Vocês imaginam quem é esse profeta? Se alguém quiser chutar, pode falar, pensar. É um profeta que eu gosto muito e pastor Daniel, é a música mais cantada às segundas-feiras aqui na capela com os menores. Está nesse novo projeto seu, a minha vida é uma aventura, isso? É uma viagem, minha vida é uma viagem, porque é uma aventura fazer isso aqui com as crianças, porque eles adoram isso. Esse profeta, quero mostrar para vocês, eu não vou falar ainda, mas eu vou mostrar. O nome dele significa pomba, é um nome carinhoso que é dado a ele. Já desconfiam quem quer? Não? Muito bem, Jonas. Vou falar um pouquinho sobre Jonas. Talvez um dos profetas em que as crianças mais se identificam, mais gostam de ver a sua história, porque a história dele é uma verdadeira o quê? Uma aventura, uma verdadeira jornada e uma experiência tremenda, em que no relato no livro de Jonas, ele não conta, ou alguém conta a história dele, a possível história dele, mas ele relata os sentimentos e aquilo que ele tinha em mente quando ele escreveu
o livro de Jonas. Então convido os irmãos que abram a Bíblia no livro de Jonas. Vou tentar fazer aqui em tempo recorde um estudo do livro de Jonas. São 4 capítulos, são curtos, mas que contêm lições importantíssimas para todos nós. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. O texto diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Na projeção ali em cima, eu coloquei uma foto do deserto de Saara, ali próximo do Iraque. Esse é um monte de areia que, ao longo dos anos, ele se desloca, ele muda a sua forma. Essa é uma foto de 2004, 2005, se eu não me engano. Provavelmente esse local já está um pouquinho diferente. Mas eu quero colocar algumas informações para vocês de como que a Nínive, o que Nínive tem de relevante para os dias de hoje. Nínive, esse aqui é um estudo que está no Museu de Louvre, esses artigos. Quem, se por algum motivo tiveram interesse em conhecer um pouquinho mais sobre Nínive, esse material está disponível na internet. Depois quem quiser pega comigo, aqui não aparece ali, mas está em letrinhas bem pequenininhas, o site, o local onde eu puxei esses arquivos. São arquivos e pesquisas arqueológicas realizadas desde 1925. Onde de uma curiosidade de uma pessoa que era estudiosa, perguntou para os beduínos ali, ou aquelas pessoas que viviam no deserto, se eles não conheciam a história de uma grande cidade que ficava às margens do rio Tigre. E para a surpresa deles, eles falaram: olha, não sei se é verdade, não sei se existe, mas dizem que tinha uma cidade aqui beirando esse rio realmente, mas nós nunca vimos nada. E essa curiosidade brotou no coração dele, até que em 1931 e em 1932, Max Mallohan, Barbara Campbell Thompson e Agatha Christie bateu a curiosidade tão grande no coração deles que eles falaram: vamos fazer o seguinte, nós vamos investigar esse local no qual eles nos indicaram. Aquelas pessoas que viviam no deserto indicaram. E aqui está a foto dos 3, olhando aquele morro ao fundo. Vocês já vão entender um pouquinho sobre ele. E ali eles estão observando que a planície, existiam muitas elevações e também muitas depressões. E eles falaram: puxa, mas esse terreno não é normal do quê? De um deserto. Porque a areia estava moldando o quê? Como se tivesse algo debaixo das areias. E aí eles começam as escavações. Está avançando um pouquinho rápido aqui, mas está tudo bem. As primeiras escavações adequadas em Nimrud foram feitas pelo grande arqueólogo e viajante Sir Henry Layard, que trabalhou lá em 1845 e 1851. A parte bem arcaica, ele viu alguma coisinha ou outra e desistiu. A partir de 1879 em diante, o local foi efetivamente abandonado. Então, de 79 até 1949, aquele local ficou simplesmente separado por curiosidade e ninguém queria fazer mais nada. Foi quando aqueles 3 começaram as escavações. Vou passar rapidamente. Aqui, lembra daquele morrinho lá no fundo? Lembra daquele morrinho ali que está à frente dessa foto? É esse morrinho aqui agora. Em 1990, essas escavações. É uma foto mais atual, não é da época deles, mas aquele morrinho eles começaram a descobrir uma cidade debaixo daquele monte de areia. E as escavações começaram. E para surpresa deles, começaram a surgir artefatos de barro, coisas que estavam ali enterradas, queimadas. E numa dessas escavações eles encontraram uma estátua de mais de 6 metros de altura, esculpidas à mão, só que com detalhes assim surpreendentes pela coloração e as pedras que eram usadas. É bastante interessante. Aqui um desenho que nesses achados arqueológicos eles encontraram essa gravura gigantesca ali, uma pessoa ao lado para mostrar a dimensão do tamanho.
Aqui uma foto real das escavações de 1956, onde um daqueles arqueólogos se coloca ao lado dessa estátua, e essa estátua, pasmem meus queridos, estava debaixo das areias, estava escondida ali debaixo da areia e nunca ninguém havia visto. E começam a resgatar essas esculturas, naquilo que ao fundo vocês percebem que existe um morro, aquele morrinho que aparece naquela primeira foto. E aqui o local onde tinha depressões, eles começam, em vez de escavar a parte mais alta, começam a escavar a parte mais baixa, começa a tirar areia, e ali começa a surgir uma cidade inteira debaixo da areia. É algo impressionante. Muitas vezes nós vemos os filmes, né, que falam da época de Jesus, da época do povo de Israel, lá de antigamente, tudo sujo, tudo sem condições nenhumas de vida, tudo lugar muito feio. É uma enganação que fazem, porque existia saneamento básico. Aqui é a parte de um banheiro, de uma parte onde eles faziam suas necessidades. Existia água potável que entrava dentro da cidade por meio de encanamento feito em pedra. É impressionante o que eles foram encontrando ao longo dos anos. Aqui já é uma parte do Museu de Louvre, em Paris, onde eles acharam essas estátuas e estão preservadas ali dentro desse museu. São achados assim que tem uma relevância muito grande. Por quê? Onde que surge o primeiro relato da cidade de Nínive? Aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Algumas pessoas, duvidando da palavra de Deus, se deparam com o quê? Tudo que a Bíblia estava dizendo é o quê? É verdade, é fato. Existe o quê? Relevância naquilo que o texto bíblico nos apresenta. Aquele busto, essa máscara aqui, não sei quantos aqui assistiram o filme O Escorpião Rei, mas provavelmente, dos achados daquilo ali na época, pela datação, é a máscara ou o busto de Zargão II, que é o que representa o Escorpião Rei, um daqueles filmes que passam aí. Lógico que é cheio de ficção, cheio de coisas, mas Zargão II, ele foi real, ele existiu. Aqui no Museu de Louvre, o tamanho das estátuas, olha as pessoas ali ao lado dessas estátuas. Essas aí foram encontradas intactas, pequenos reparos foram feitos, mas quem tiver o privilégio ou já foi para lá, realize esse sonho por mim. Olhem essas estátuas, que deve ser algo fantástico, porque me remete e me leva a lembrar de que história? A história de Jonas, que andou pela cidade de Nínive. É algo surpreendente, algo fabuloso, e é um privilégio muito grande. Aqui um pouquinho mais dos achados, não vou me deter, teria alguns detalhes ali um pouco mais dessas histórias. Mais um busto do rei Assurbanipal II, onde ele construiu uma biblioteca muito grande, onde foram encontrados tablets que relatam a história de israelitas e do povo de Nínive. E muitos desses tablets, que são pedrinhas com inscrições cuneiformes, existem lá até hoje. Aqui é interessante que mostra um ninivita, um assírio, lutando com um leão. Eles caçavam não com flechas e lanças também, mas eles tinham um desafio para mostrar a sua masculinidade diante dos soldados. Eles enfrentavam o leão sem nada. Olhava o leão olhava para ele, ele ia para cima e matava aquele leão. Eram homens, soldados que não tinham medo de nada. E aqui, pelo corte de cabelo, um hebreu como escravo, provavelmente relatando o cativeiro do povo hebreu. Eu não vou me deter nisso, porque o tempo conspira contra nós. Aqui um outro achado, um leão com asas. Agora a pergunta é, por que Jonas, do versículo 3 em diante, olha o que o texto diz. Jonas se dispôs, ele se colocou à disposição de ir fazer algo. Porém o texto diz que, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A pergunta que me vem à mente é, por que Jonas tinha medo de cumprir aquele pedido do Senhor? Deus faz um chamado para ele, mas ele, incomodado com esse chamado, ele dá as costas ao pedido de Deus e foge. Os assírios eram considerados um dos povos mais cruéis que existiram na face da terra. Eles tinham o prazer de colocar as pessoas penduradas de ponta cabeça, aqueles cativos que não obedeciam, que ofereciam perigo a eles.
colocavam de ponta cabeça, e ali arrancavam o couro deles vivos. E Jonas sabia de tudo isso. Jonas sabia a história deles e a maldade que reinava na mente deles. A maldade dominava esse povo. Mas uma coisa me intriga, mas Jonas não tinha medo. A gente vai ver já na frente, Jonas não tinha medo, ele não é um homem que tinha medo. Ele tinha um nome carinhoso, que era considerado como pomba. Jonas significa pomba. Talvez fosse um profeta, alguém que estivesse envolvido nos cerimoniais em Jerusalém. Fosse uma pessoa comprometida com o Senhor. Mas ele foge daquele chamado. Isso me faz pensar em mim mesmo. O que eu estou fazendo com o chamado de Deus para a minha vida? Eu conheço a vida, a história de poucas pessoas aqui na igreja. Mas a minha preocupação é o que estamos fazendo com o chamado de Deus para a nossa vida. Qual está sendo a nossa resposta para Deus nos dias de hoje? Quando Deus nos chama para cumprir a sua missão. Nós pretendemos cumprir o seu chamado? Ou estamos dando a resposta que Jonas deu para Deus naquele momento? Jonas fugiu. Jonas foi embora. Não vamos perder de mente de que os assírios eram temerosos. Existe um relato que provavelmente o rei Zargão II, aqui eu fiz um resumo da história, o texto diz: existe um relato de um rei que, quando estava cercado pelos exércitos assírios, resolveu fazer um acordo com o monarca assírio, tentando preservar a vida de seus súditos. O trato consistia de que ele se renderia desde que não houvesse derramamento de sangue. Aquele rei assírio, provavelmente Zargão II, disse: tudo bem então, não vai haver derramamento de sangue, desde que vocês se rendam, desistam de guerrear, de lutar contra nós. Ok, o acordo foi cumprido por ambas as partes. Os assírios conquistaram o território do inimigo, e o inimigo foi enterrado vivo. Cerca de 1.250 homens foram enterrados vivos naquele dia. O rei assírio cumpriu a sua promessa. Não houve derramamento de sangue. Vocês conseguem entender, sentir a maldade do ser humano naquela época? Conseguem entender um pouquinho o que Jonas tinha em mente quando ele dá as costas para o chamado de Deus? Graças a Deus que nós não enfrentamos esse tipo de coisa nos nossos dias. As nossas dificuldades e problemas são bem diferentes daquilo que era da época de Jonas. Mas em alguns momentos, pode ser que os nossos problemas se tornem verdadeiros inimigos. Inimigos mortais que nos atormentem, que nos amedrontam e nos afastam desse chamado maravilhoso que Deus faz para todos nós. Jonas foge. Aqui eu fiz um pequeno gráfico. Acho que dá para ver bem. Jerusalém ficava a 56 quilômetros de Jope. Jonas vai até Jope, e ali é o porto do mar Mediterrâneo, o mais próximo de Jerusalém que tinha. Então uma caminhada ali de 56 quilômetros, e o possível trajeto para Tarsis era de 3.500 quilômetros. Veja, ele fez uma caminhada de 60 quilômetros, pagou para estar naquele navio, e para onde ele estava indo ficava a mais ou menos 3.500 quilômetros mar adentro. Ele paga isso, a localização é incerta, que ela pode ser possivelmente o sudeste da Espanha ou a ilha de Sardenha, um lugar muito bonito, que existe uma cidade lá, e para os israelitas ali era o ponto que a humanidade conhecia, e Jonas pede para ir para o local mais longe. E de onde Jonas estava até Nínive não passava de 800 quilômetros. O que estava acontecendo com Jonas? O que aconteceu com Jonas que ele perde o foco da sua missão? E ele se dispõe a fugir de Deus. Mais uma informação importante. Continuando o texto, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar.
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. No versículo 5, algo me chama a atenção. Jonas dormia profundamente. E é interessante que Jonas, sabendo de todas as dificuldades que envolviam uma viagem em alto mar, sabendo que ele estava fugindo do Senhor, ele sabia que quando Deus o chamava para uma missão, ele não poderia retroceder. Ele sabia que poderia ter alguma ocorrência, alguma coisa que Deus fizesse com que ele voltasse. Jonas conhecia o seu Deus. É um homem que temia o Senhor. Mas mesmo assim ele foge, entra no barco e dorme. E aqui eu penso novamente em nós hoje. Será que estamos dormindo em meio às tempestades que o mundo está nos apontando? Aquilo que o mundo nos aponta, será que está nos dando tanto sono que queremos somente dormir e não dar a resposta adequada ao chamado de Deus para nós? Será que estamos num sono profundo que queremos somente obter as coisas para nós e estamos esquecendo de fazer o nosso papel, de cumprir o nosso chamado para Deus? Qual é o teu chamado, meu querido? Qual é o teu chamado? Nós temos que despertar desse grande sono que estamos vivendo. Nós queremos uma igreja reavivada, nós queremos uma igreja reformada, mas nós queremos que tudo aconteça sem mudar a nossa pessoa, sem mudar o nosso sentimento com relação à missão de Deus para nós. Será que estamos em um sono profundo? Será que as pessoas de fora precisam nos despertar para a realidade? E ali eles começam a lançar essa sorte. Jonas sabia o que estava acontecendo. E Jonas até então, enquanto é lançada a sorte, as sortes caem sobre Jonas, e até então Jonas não havia falado quem que ele era. No versículo 8 diz: então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Tem uma colega em Hortolândia, uma mulher que ela tem a paixão pelo Evangelho desde que ela descobriu a verdade. Durante 5 anos ela trabalhou numa empresa. Durante 5 anos ela procurando a igreja da Novo Tempo. Durante 5 anos ela conversando com as pessoas, falando que ela queria conhecer a igreja adventista do sétimo dia. E ninguém sabia. Durante 5 anos ela buscando aquela informação. Do nada ela descobre uma igreja. Ela descobre aquela igreja e fala: é essa a igreja da Novo Tempo. É essa a igreja que eu estou lendo a Bíblia através da Novo Tempo. E pasmem, quando ela descobre a igreja adventista, ela se converte. Ela descobre que havia 3 colegas que eram adventistas, que trabalhavam com ela, e ninguém falou que era adventista. Será que tem acontecido isso conosco na nossa vida? Será que você tem medo de assumir o compromisso diante de Deus, simplesmente dizer: eu sou um adventista do sétimo dia, eu creio no sacrifício de Cristo como meu Salvador, um Deus ressurreto, que morreu por mim e morreu por você, e que Ele está prestes a voltar? Você confia nisso ainda? Você acredita nisso ainda? Jonas parece que esqueceu quem que ele era, porque ele não fala o que ele foi fazer. Mas ele, forçadamente, por o ímpeto daqueles homens: de onde vens? Quem tu és? Quem que você serve?
Será que temos que deixar o mundo falar conosco? Deus nos chamou para sermos testemunhas vivas do seu amor. E Jonas parece que havia esquecido isso. E pode ser que eu fale para pessoas nessa manhã que estamos nos esquecendo dessa missão maravilhosa, que é de pregar o Evangelho. No versículo 9: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então esses homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Jonas havia dito a eles. Eles entenderam o porquê daquela tempestade, porque era uma tempestade sobrenatural. Como marinheiros acostumados com o mar, eles sabiam que aquela tempestade não era uma tempestade à toa. Meus queridos, o mundo clama por pessoas que tragam respostas. O mundo não é como 20 anos atrás ou 10 anos atrás. O mundo está colapsando e as pessoas querem saber o que está acontecendo. Você está disposto, queridos irmãos e irmãs, a dizer para eles o que está acontecendo? Ou você tem vergonha de que vai demorar ainda? Não é um sinal para a gente trabalhar. Vamos deixar para a próxima geração. E com esse pensamento, geração vai, geração vem, e Jesus não voltou ainda. Óbvio que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o tempo e o momento exato para voltar, porque Ele não quer perder nenhum de seus filhos. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma missão para a sua vida, e tem algo que Ele quer desenvolver em seu coração e quer realizar em sua vida. Vamos estar atentos a isso. Jonas, sabendo, olha que audácia, olha que coragem que esse homem tem. No versículo 12: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas não tinha medo dos assírios. Jonas não tinha medo da sua missão. Mas como muitos de nós hoje, ele sabia que Deus iria estender a sua misericórdia ao povo assírio. Ele sabia que Deus teria misericórdia tal que iria poupar aquele povo. E Jonas não queria disso. Jonas queria justiça, mas para a época e tempo dele. E muitos de nós também podemos estar armazenando no coração o desejo que eu falar para essa pessoa: eu quero mais é que ele se dê mal. Eu quero mais é que o juízo de Deus esteja sobre ele. Eu não quero que ele se converta, porque é uma pessoa má. Nós não temos que julgar dessa forma. Nós temos que levar o Evangelho, custe o que custar, a outras pessoas. Jonas então é lançado ao mar. Versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar do quê? Da sua fúria. Não foi algo que foi parando, mas algo que repentinamente tudo se cessa e a calmaria existe para aquela tempestade. Temeram, pois, esses homens, versículo 16, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Por um erro de Jonas, por uma coisa equivocada da parte dele, ele, por seu testemunho, por aquilo que Deus realizou naquele momento, o livramento para eles, aqueles homens se convertem, aqueles gentios se convertem a quem? Ao Senhor. Eles passam a adorar e louvar o Deus de Jonas. Você se acha incapaz de pregar o Evangelho? Você se acha incapaz de dar um estudo bíblico? Você se acha incapaz de sorrir ou abraçar uma pessoa que precisa? Você se acha incapaz de levantar e orar pelas pessoas? Você se acha incapaz de visitar alguém que está precisando? Não tenha medo, meus queridos, porque o Senhor será contigo. E se você abraçar essa causa, se você cumprir a sua missão, Deus irá te capacitar. Deus irá conceder a você a vitória necessária para a conversão daquele coração que não é de Deus. Pode ser que você se acha, eu não sei fazer isso.
Não tema, Deus concederá a você a força e o conhecimento necessário para você atingir aquelas pessoas que precisam. Talvez seja o seu sorriso que irá mudar o coração daquela pessoa. Você confia nisso? Eu acredito nisso. E por vezes eu vi pessoas mudando a vida por um simples abraço. Um simples verso que é lido para a pessoa muda a vida dela. Está você disposto a isso? Algumas pessoas dizem que essa história de Jonas é uma história somente para agradar o coração das crianças, ilustrar uma aventura maravilhosa, mas rapidamente eu quero dizer que existe um Jonas moderno. O nome dele é James Bartley. Ele viveu no século XIX. Ele estava no navio chamado Star of the East, nas Ilhas Malvinas, que em inglês quer dizer Falkland Islands, no Atlântico Sul. Um vigia, aquele que fica na ponta do navio, lá na frente, esqueci o nome agora, ele olha e observa que uma cachalote está passando diante deles. Uma cachalote macho enorme, gigante. E ali, John Bartley, ele desce naquele pequeno barquinho que se chamava Scaler, que ele ia à frente daquela embarcação maior. E ali ia um arpoeiro, aquele que lançava o arpão para puxar aquela grande baleia para dentro daquele navio maior. E ali aqueles homenzinhos, cerca de 8 homens, John Bartley está bem na beiradinha, aquele arpeiro lança seu arpão e atinge a parte vital daquela grande baleia. Aquela grande baleia começa a se bater, John Bartley está ali na pontinha, remando forte para ajudar a manter o equilíbrio daquele barco, para sair da barbatana lateral dele, mas quando de repente aquele bicho realiza um salto poderoso, ela sai praticamente fora da água, conforme os relatos da história. E ela caindo na água, com a boca virada para baixo, ela começa a morder as pessoas, e aquilo ali vira uma verdadeira bagunça. Pessoas nadando para um lado, pessoas nadando para outro. Pelo relato da história, após aquela baleia morrer, eles conseguirem puxar para dentro do barco. Dentre aqueles 8 homens que estavam naquele barquinho, 2 haviam desaparecido. Um eles localizaram, estava morto. E Bartley, o jovem Bartley, havia desaparecido. Aqueles homens não poderiam fazer nada mais. É um mar que não é tão calmo, existem ondas, eles não poderiam ficar ali por muito tempo, devido ao tamanho daquela baleia. E ali eles vão embora. Eles levam aquele barco e geralmente ali dentro do barco eles começam a arrancar o couro, as barbatanas, enfim, aquilo que realmente tem um valor. A gordura da baleia naquela época tinha um valor comercial muito grande, que servia para acender lamparinas, aquecer fogo, as lareiras. E a pessoa responsável por fazer o corte, assim que ele começa a chegar próximo ao estômago da baleia, ele percebe que o estômago da baleia está se mexendo. E as pessoas ficam assustadas com aquilo, falam, mas espera, mas aqui não é um macho, não tem como ele estar com um filhote. Eles chamam um médico, aquele que acompanha a embarcação, e falam, temos que fazer uma incisão aqui, ver o que tem aqui dentro, está mexendo muito. A hora que eles cortam aquela baleia, o estômago daquela baleia, adivinha quem que surge ali? John Bartley, ainda vivo. Sem os cabelos, sem a sobrancelha, sem os pelos do corpo, e totalmente cego, ainda respirava. O ácido do estômago da baleia corroeu todos os pelos e já estava correndo a sua pele. O suco gástrico ali estava acabando com ele. Pelo relato histórico, diz que ele ficou confinado em uma cabine por semanas e ficou preso para que não se machucasse enquanto se debatia severamente. James, aos poucos, foi retomando os sentidos e cerca de 1 mês depois, ele estava apto para relatar o que havia acontecido em sua terrível experiência. Olha só o relato dele. Quando eu fui lançado para fora do barco, eu vi uma imensa boca aberta diante de mim. Eu gritei e me engasguei. Eu sentia fortes dores enquanto eu escorregava entre os dentes e para um tubo viscoso que me levou para dentro do estômago da baleia. Eu podia respirar, mas o odor quente e fédido me deixou inconsciente. É a última coisa que ele lembra.
daquele cheiro forte e desmaiar. Ele lembra ainda de que chutava forte aquele local, mas não conseguia nada, até que desmaiou. Ele ficou 1 mês desacordado. Por causa das 15 horas que ele ficou dentro do estômago do mamífero, Bartley perdeu todos os pelos, ficou cego para o resto da vida. Sua pele ficou pálida, dando-lhe a aparência de que não tinha sangue correndo em suas veias. Apesar de estar saudável, James nunca mais fez uma viagem marítima e se estabeleceu como sapateiro na sua cidade natal de Gloucester, Inglaterra. Ele morreu 18 anos depois de sua aventura memorável. Em sua lápide há um pequeno relato de sua experiência no mar e uma nota final que diz: James Bartley, 1870 a 1909, um Jonas moderno. Mas é impressionante que o relato bíblico nos traz a história de que Jonas ficou quanto tempo dentro da baleia? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jonas não saiu cego, não saiu debilitado, com todos os pelos no corpo, e saiu e fez o quê? Vamos ver? Então Jonas, do ventre do peixe, aqui lhe relatando aquilo que havia ocorrido dele, faz uma oração belíssima. O tempo não permite, eu iria ler, mas não vai dar tempo. E o final ele diz, uma menção que está em Isaías 55:6, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, então o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. E no capítulo 13 introduz de novo o tema dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O segundo chamado de Jonas, a segunda oportunidade está sendo dada a Jonas. E Jonas faz o que então? Versículo 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou a Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida, destruída, aniquilada. Aqui algo fantástico acontece, meus queridos. Jonas atende ao seu segundo chamado. Ele se dispõe e vai ter aquele povo que ele rejeitava e não queria salvar. No Museu de Louvre ou naqueles artigos na internet vocês acharão essa cidade. Essa cidade era importante para Deus porque era uma cidade bonita, jardins suspensos, coisas maravilhosas que para aquela época seria quase que impossível nos dias de hoje. Uma cidade portuária onde existia um comércio muito grande de muitas coisas, era a nação principal naquela época. E Deus tinha uma preocupação especial por esse local. Ele queria que esse povo se tornasse mensageiros da sua palavra também. Por isso ele mandou Jonas para lá. Aqui o território de Nínive. Aqui uma foto de satélite da cidade de Nínive. O rio Tigre, aquela que parece uma cobra ali que vem aqui de cima. Aqui está Nínive, essa região, uma foto de satélite. Uma cidade mais próxima de onde hoje nós chamamos de Mossul, é a cidade de Nínive, a antiga cidade de Nínive. E é interessante que o relato bíblico diz que aquela cidade, para percorrer, você precisaria de quantos dias? 3 dias. E o relato nos mostra que Jonas fez o percurso de quantos dias pregando? 1 dia. Mas espera aí. No final do texto, viu Deus o que fizeram, no versículo 10, como se convertendo do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Durante o relato, até chegar no versículo 10, é dito que o rei, as pessoas de toda a Nínive, eles fizeram o quê? Se arrependeram. Mas espera aí, se tinha 3 dias que Jonas teria que andar para conseguir falar a todos, e 1 dia ele atingiu todos, como? Meus queridos, essa missão, esse privilégio de falar da volta de Cristo, do amor de Cristo para as outras pessoas,
nós temos que fazer isso de uma forma, conforme está relatado no livro de Mateus, capítulo 28. Nós devemos fazer discípulos, a ênfase principal. Mas nós devemos fazer o quê? Levar as mensagens para as outras pessoas, a ponto de que elas se tornem também mensageiros como nós. Aquele um dia foi suficiente para converter o número de pessoas necessárias. Elas pegaram tanto a ideia da mensagem, elas foram tão influenciadas pelas palavras de Jonas, que aquelas pessoas saíram pela cidade, proclamando aquela mensagem que Jonas, mesmo mal feita, mesmo não sendo da vontade dele, aquela mensagem atingiu toda a Nínive. E Nínive inteiramente se converteu ao Senhor. Uma pessoa, meus queridos, uma pessoa que vocês estiverem em contato e vocês falarem do amor de Deus, você poderá estar fazendo a diferença para uma nação, para uma cidade, para uma comunidade inteira. Uma única pessoa que entenda a mensagem do Evangelho por sua boca e por sua experiência de vida, pelo seu testemunho, fará a diferença na sociedade. O maior milagre que poderia ter acontecido, meus queridos, foi aquelas palavras que Jonas proferiu para aquelas pessoas de a caminhada de um dia. E os demais 2 dias, o próprio povo divulgou aquela mensagem. Aqui, possivelmente uma das entradas em que Jonas entrou pelaquela cidade, proclamando. Isso aí tudo estava debaixo de terra e foi descoberto. Ali nós vemos uma pessoa, uma das entradas dali da cidade de Nínive. Essa é a parte que eles começaram a reconstruir, um verdadeiro quebra-cabeça, mas conseguiram chegar no seu formato. Aqui uma foto de satélite. Aqui a cidade de Mossul é a cidade de Nínive moderna. E aqui todo o local arqueológico, o sítio arqueológico da cidade de Nínive. Aqui são cidades mais modernas, mas Nínive pegava toda essa parte aqui. Aqui temos a cidade de Mossul, que é o que eu vou falar agora um pouquinho para vocês. Mossul, a antiga Nínive. Sabe, eu fico pensando, Jonas não teve medo. Jonas, na segunda oportunidade, aceita o chamado de Deus e vai para aquela cidade pregar. Eu poderia terminar o sermão dizendo: nós temos que ser diferentes de Jonas, mas temos que ser iguais ao mesmo tempo. Devemos reconhecer nossos erros, não devemos temer pregar o Evangelho, e devemos, na oportunidade que Deus nos concede todos os dias, porque essa segunda oportunidade que Deus deu a Jonas, todo dia temos para nós. A partir do momento que nós levantamos com vida, estamos respirando, nós temos a oportunidade de fazer o dia de uma pessoa, de alguém diferente. Eu poderia terminar dizendo isso, e a história de Jonas foi bacana, ele evangelizou, pregou, todo mundo se converteu, mas ao preparar esse sermão, eu pensei, mas e hoje? O que acontece com Mossul? O que acontece na região onde Jonas andou? E desde o começo do ano, tenho feito, do ano passado, na realidade, outubro, mês de outubro, comecei a pesquisar e acompanhar as notícias daquele local. E toda vez que eu leio os relatos de lá, eu me emociono e fico abalado, emocionalmente. É impossível nós vermos o que acontece lá e não mudarmos as nossas atitudes aqui no Brasil. É impossível nós enxergarmos o que acontece lá e não procurarmos mudar. Eu tenho procurado mudar algumas coisas na minha vida. Pregar é fácil. Estar aqui é fácil no sentido de trazer a palavra, de vocês estarem me ouvindo. Mas mudar as nossas atitudes com relação à pregação do Evangelho e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, isso é difícil. Porque nós vivemos num país onde nós temos a liberdade, graças a Deus ainda, de abrirmos a palavra e estudarmos ela. Mas o que acontece se começasse a acontecer isso? Aqui a cidade de Nínive, mais uma vez. Um judaísta do Estado Islâmico, ou se vocês quiserem
preferir chamar de ISIS, diz: esta é a guerra que o profeta Maomé nos prometeu, a guerra da grande tribulação. Eles odeiam a Bíblia, eles não gostam do texto bíblico, mas eles pegaram o texto de Apocalipse e usam como motivação para eles. Ele diz assim: dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos foram soltos, que foram preparados para uma hora e um dia, e 1 mês e 1 ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O objetivo da ISIS é destruir todos os cristãos, meus queridos, e aqueles que não aceitam a mensagem deles, que está no Alcorão, totalmente distorcido. Aí eu vejo a história de Jonas, falando que ele não queria ir lá de jeito nenhum. Ele ficou descontente com Deus. Mas o que você faria diante dessa situação, meus queridos? Eu poupei nas fotos, mas toda vez que eu vejo lá as notícias é muito forte. Eles estão queimaram a partir desde 2014, eles estão queimando todos os livros na cidade de Mossul e regiões ao leste, oeste e norte, tudo que fala de cristianismo, tudo que faz referência a Jesus, que fala do evangelho, eles estão destruindo e queimando. Tudo. Eles estão explodindo locais que antes haviam cultos cristãos, onde as pessoas iam adorar ao nosso Deus. Estão sendo demolidos, estão sendo destruídos. Aqui os terroristas, eles explodem ali no estado do Iraque, no estado de Mossul, o possível local onde estava o túmulo do profeta Jonas. Jonas teve uma influência tão grande com o povo de Nínive, que Mossul hoje é uma igreja, na sua grande maioria, pasmem, de cristãos. E os cristãos e verdadeiros muçulmanos viviam ali tranquilamente, católicos ortodoxos, viviam muito bem naquela cidade de Nínive. E ali naquele local, o provável túmulo do profeta Jonas. Eles estão destruindo tudo. Aqui uma explosão de outro ângulo. A cidade onde, eu não consegui as fotos melhores, porque não vai dar tempo, mas a cidade razoavelmente era bonita, com comércio, com algumas coisas históricas ali naquele local. Hoje está tudo destruído. E eles tentam, em meio aos escombros, resgatar alguma coisa da história de Nínive, da cidade de Mossul. Aqui começa a coisa a ficar um pouquinho mais complicada. A ISIS invade aquela cidade e diz: se você e sua família não se converter ao Estado Islâmico, vocês morrerão. Se vocês não pagarem a nossa proteção para vocês, não aceitarem aquilo que nós estamos propondo para vocês, vocês irão morrer, você e sua família. Eu li diversos relatos de pessoas que fugiram, pessoas que estão infiltradas ali naquele local ainda. Inclusive, no começo do ano veio um pastor adventista, que ele era pastor em Mossul, hoje não está mais lá. Eu procurei o vídeo para trazer para vocês, mas depois eu posso compartilhar, ele contando como que está a situação lá. Ou você se converte, ou você morre. E nós reclamamos do Brasil. Aquelas pessoas perdendo as suas casas, perdendo suas famílias. Esses jovens estavam fugindo, a ISIS encontrou ele no caminho. E veja, meus queridos, eles fazem a reportagem de tudo. Eles tiram foto de tudo. Então, se alguém tiver curioso em querer conhecer um pouquinho mais, quando procurar Mossul, cuidado com as fotos que vocês vão ver. Eu não recomendo para menores de 18 anos. E para adultos, se tiver o coração fraco, não entre lá. É a realidade do mundo que o mundo não mostra para a gente. Eu não quero ser sensacionalista, eu não gosto disso. Mas eu quero que vocês entendam o privilégio que temos de estar no Brasil e poder pregar o Evangelho em liberdade. Chegaram para esses jovens e falaram: você aceita a ISIS ou Maomé como seu Deus? Você aceita adorá-lo e deixar o cristianismo para trás? Você quer deixar de ser um cristão? Não, eu não deixo. A minha fé, o meu amor por Jesus é maior do que a sua ameaça. E esse jovem foi decapitado ali naquele local mesmo, juntamente com os outros 5 colegas. Eu tampei as fotos ali para mostrar a situação que está ali. 5 homossexuais
são crucificados em praça pública, a norte de Nínive. Ah, não quer ser cristão? Dá um tempinho aí dentro da água. Deixaram eles uma semana nessa situação. Eles não aceitaram a proposta e morreram em nome de Cristo e depois foram queimados vivos. Ah, você não aceita ser cristão? Tá bom. Levaram eles, os cristãos que resistiam, aqueles que não arredavam o pé, colocavam no alto de um prédio com uma cadeira e os arremessava prédio abaixo. E tudo filmado e fotografado. Ah, você não aceita ser cristão? Tá bom. Prédio abaixo. Você não aceita ser cristão? Não, não aceito. O meu amor por Jesus é maior. Então eu vou matar tua filha na tua frente. E ali ele mata a filha daqueles homens na frente deles, para eles desistirem da fé. E a gente reclama que o Brasil, a gente não prega o evangelho, a gente não tem vontade de pregar, falar do amor de Deus. Porque não é cômodo para nós, mas eles não estão desistindo da fé deles. São cristãos que estão morrendo hoje. Em 2016 iniciou um hino com mais uma chacina naquele lugar. Pessoas estão sendo mortas dentro do templo de adoração, são decapitadas dentro da igreja. Ah, você ama Jesus? Tá bom, mata ali. O pior relato de todos foi antes desse daí. 3 crianças pequenas. Ah, você não vai entregar a vida para Maomé? Não vai seguir o Estado Islâmico? Tá bom. Ele começou a decapitar as filhas na frente dele, uma por uma. E você reclama que não tem forças necessárias para pregar o evangelho aqui no Brasil ainda? Você se sente acomodado ainda e não quer propagar esse evangelho? Isso aqui não é sensacionalismo, isso aqui está acontecendo no dia de hoje. Não contentes com Nínive, eles estão invadindo cidades ao redor e matando todas aquelas pessoas que professam ser cristãos. Mais de 600 mil pessoas já fugiram daquele lugar, das redondezas, porque eles não têm oportunidade de louvar ao seu Deus, estão sendo mortas. Queridos irmãos e irmãs, vocês estão vendo um símbolo ali? Esse símbolo em árabe significa Nazareno. Todas as casas e todas as pessoas que têm esse símbolo são tomadas para o Estado Islâmico. São casas que com todas as suas pertences são voltadas para o Estado Islâmico, para eles conseguirem dinheiro para bancar o terrorismo deles. Essas casas são tomadas e as pessoas que possuem esse símbolo ou na sua roupa, elas são fuziladas, são decapitadas, são mortas em praça pública, em demonstração do que acontece com um cristão que não se converte ao Islã. Eu fico muito abalado quando vejo as notícias. Tem um historiador que está fazendo um trabalho ali junto com eles, de forma escondida. O nome dele não é divulgado, mas ele pedindo oração aqui para o pessoal do Brasil, para os pastores que estão envolvidos na missão. Orem pelo povo de Mossul. Porque para eles, o apocalipse já está acontecendo. Meus queridos, eu não sei o que te impede de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Eu não sei o que impede dos jovens se apegarem à palavra de Deus como nunca antes, para aprender cada vez mais desse texto maravilhoso e simplesmente olhar para aquele que não conhece a verdade e dizer: eu amo a Deus, eu quero que você ame esse Deus que me ama e cuida de mim. Eu quero que você ame esse Deus que me salvou e me está dando a oportunidade da vida eterna para mim. Eu não sei o que te impede, meus queridos, eu não sei. Mas eu clamo ao Espírito Santo que incomode o teu coração, incomode a tua vida, para que você se apegue à palavra de Deus como nunca antes. Porque dias se aproximam.
Dias se aproximam que, se você não estiver apegado à palavra de Deus, você não ficará de pé. Porque os cristãos doentes, que se acham indignos do cristianismo, estão aceitando o Islã, estão sobrevivendo como escravos do Estado Islâmico. E se você desistir da tua fé, você estará se tornando escravo da morte eterna. E eu não quero isso para vocês, não quero isso para ninguém. Que Deus traga sabedoria a cada um de vocês, queridos irmãos. Traga entendimento com relação à palavra de Deus. Não traga medo, mas traga um senso de missão tão profundo, mas tão profundo, que vocês comecem cuidando da sua família, cuidando de seus parentes, seus amigos no trabalho, da sua escola, da sua comunidade, da sua cidade. Que Deus realize um milagre na sua vida e possamos nos voltar novamente ao estudo da palavra e à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe todos nós e que Deus tenha a sua misericórdia depositada em todos nós e que possamos usufruir como nunca essa liberdade que temos ainda de pregar o Evangelho a pessoas que não conhecem o nosso Deus. Que Deus abençoe todos nós. Amém.